Alô você! Estamos aqui hoje para mais uma aula do Fractal Revisa e o tema da nossa aula de hoje é trabalho e energia, energia e trabalho. Vamos relembrar aqui alguns dos conceitos que a gente trabalhou nos últimos dias em sala de aula. Vamos lá. Nós falamos que trabalho é sempre de quê? É sempre de uma força. Então todas as vezes que a gente falar de trabalho, o trabalho é sempre relacionado ao trabalho executado por uma força. Bom, o que eu quero que você relembre disso aí? Todas as vezes que a gente falar de trabalho, eu quero que você pense no seguinte: a energia gasta para realizar uma tarefa. Esse é um entendimento para facilitar a compreensão de alguns enunciados mais longos, tá certo? E como é que isso vai se relacionar com energia? Bom, se o trabalho é a energia que você gasta para realizar uma tarefa, então trabalho também é uma forma de energia. Tanto é que no sistema internacional, trabalho e energia têm a mesma medida. E isso é muito mais próximo do que a gente imagina. Vamos dar uma olhadinha aqui? Bom, relembrando aqui alguns tópicos, vamos lá. Eu tenho aqui o teorema da energia cinética. Bom, lembrando que teorema é uma ferramenta matemática que vai facilitar alguns cálculos, sendo que você usando o teorema o cálculo fica direto e não usando o teorema muitas vezes o cálculo fica o quê? Bem maior. É uma opção, você pode usar ou não, depende do seu critério. Então aqui ó, o teorema da energia cinética nos diz o seguinte, que o trabalho da força resultante será igual à variação da energia cinética. O que é variação? Essa variação é o quê? Final menos inicial. Quer dizer que é maior menos o menor? Não. Quer dizer que é o quê? O final menos inicial. Independente de se é maior menos menor ou o menor menos o maior. Tá certo? Então vamos lá. O teorema da energia cinética me dá aqui o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Por que esse teorema é tão importante? Porque ele está relacionando velocidade com trabalho. Tá certo? E isso é o que vai facilitar a nossa vida. Lembrando que trabalho é o quê? O trabalho de uma força vai ser sempre o quê? Força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Ah, mas como assim o cosseno do ângulo? Você lembra que quando a força vai ser paralela ao deslocamento, o ângulo é zero. Quanto que vale o cosseno de zero? Muito bem, 1. Então, quando eu tenho uma força paralela, o trabalho passa a ser simplesmente o quê? Trabalho vai ser igual a força vezes a distância. Por quê? Porque o cosseno do ângulo passa a valer o quê? 1. Tranquilo? Então aqui nós temos o trabalho da força e o teorema da energia cinética. Quando a gente vai falar de energia, vamos observar algumas modalidades de energia. Eu trouxe aqui as energias que a gente está explorando na mecânica, que serão o quê? A energia cinética e as energias potencial. A energia potencial pode ser gravitacional e a energia pode ser potencial elástica também. Bom, quando eu falo de energia cinética, o que eu quero que você entenda é o quê? Energia de movimento. A energia que trata da energia de movimento vai ser sempre o quê? A energia cinética. Quando eu falo de energia potencial, nós estamos relacionando com a grandeza o quê? Com as possibilidades de você pegar um tipo de energia que ela pode ser considerada a energia armazenada, ela pode ser considerada a energia de posição ou ainda a capacidade de transformar o quê? Em movimento a energia que ela tem armazenada. Então vamos dar uma olhada aqui. Nós temos que a energia potencial se converte em energia cinética e vice-versa. Então dentro dessa ideia de energia potencial, ela pode ser gravitacional quando está relacionada ao quê? A uma certa altura, e ela pode ser potencial elástica quando a gente analisa o quê? As deformações sofridas pelas molas. E aí, o curioso é o seguinte, quando eu falo da energia, olha só a relação. O peso é uma força. O trabalho é o trabalho de uma força, que é o quê? Força vezes distância. O trabalho do peso é idêntico a quem? A energia potencial gravitacional. E os dois, como é uma grandeza escalar, pode ser o quê? Mais ou menos. Se eu estou a favor da gravidade ou contra a gravidade. Da mesma forma, quando eu calculo o trabalho realizado pela força elástica, ele também é idêntico à energia potencial elástica, que também pode ser mais ou menos, dependendo do quê? Dependendo do referencial positivo que é estabelecido. Então você vê ó, que trabalho e energia está totalmente relacionado. Se misturam, se confundem e muitas vezes é o quê? A mesma coisa. Tá certo? Então nós temos aqui a energia cinética relacionada com o trabalho e aqui nós temos o trabalho do peso com energia potencial, o trabalho da força elástica com energia potencial elástica. Ok? Bom, e quando a gente fala de tudo isso é para falar de quem? Da nossa amiguinha energia mecânica.
velho, conhecido de vestibulares e do Enem. Tá aqui, ó. A energia mecânica é a soma da energia cinética com as energias potenciais, tá certo? O que eu tenho? Eu tenho que, quando eu estou falando da energia mecânica, eu posso considerar um sistema conservativo, que é aquele onde a energia mecânica é constante, ou um sistema não conservativo. De qualquer forma, eu tenho aqui, ó, energia potencial sendo transformada em cinética, dependendo da situação, ou ainda energia cinética sendo transformada em energia potencial. Esse transformado aqui no sentido de converter. Uma vai alterando para a outra. Um exemplo bem bobinho, se eu tenho aqui o pincel, eu tenho uma altura em relação ao solo. Aqui tem uma certa energia armazenada. Se eu soltar, ele vai começar a se movimentar. Então o que eu tenho? A energia mecânica aqui é constante, eu tenho que a energia potencial gravitacional passa a ser convertida o quê? Em energia de movimento, que é quem? A energia cinética. Tá certo? Bom, então essas são as relaçõezinhas que a gente está trabalhando. E aí, daqui a gente tem como avaliar também o seguinte, quando você marca o tempo gasto para se fazer um trabalho, a gente dá o nome de potência mecânica. Então aqui, ó, o trabalho dividido pelo tempo vai ser a potência mecânica. E se eu quiser saber como é que é essa potência, saber quando que está rendendo, eu vou fazer o quê? Uma regrinha de 3 ou ainda o quê? Avaliar que a potência útil dividido pela potência total vai ser o meu rendimento. E que esse rendimento vai ser o quê? No máximo 100%, se a gente considerar que a potência útil é igual à potência total. O que na prática é muito pouco provável, tá certo? Então nós temos aqui a relação de potência mecânica, trabalho e rendimento para a gente estar avaliando. Então a gente passou rapidamente por essas grandezas para a gente fazer uns exercícios. Então vamos lá para a sua lista de exercícios para você ver que você sabe muito. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Na sua lista, a questão número 14 diz o seguinte. Um bloco de massa de 5 kg move-se em uma superfície horizontal sob a ação de uma força de 50 newtons que forma um ângulo de 37 graus com a horizontal. O coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície é de 0,5. Determine a velocidade do bloco partindo do repouso após um deslocamento de 20 metros. Dado que o seno de 37 igual a 0,6 e o cosseno de 37 igual a 0,8. Bom, pessoal, então vamos lá. Temos aqui mais uma questãozinha para a gente estar resolvendo. E aqui eu já fiz a representação do diagrama de corpo livre aqui para vocês. De azul, nós temos aqui as forças, as primeiras forças que a gente consegue identificar. Uma força fazendo um ângulo em relação ao deslocamento, já que esse móvel está se deslocando para cá. Então nós temos essa força F deslocando, temos aqui o peso e a força de atrito. E ele quer saber o seguinte, aplicando essa força F, qual será a velocidade final dele ao ter deslocado o quê? 20 metros. Bom, para a gente analisar isso aqui, se eu tenho a ideia de velocidade e tenho também a ideia de massa associada à força, eu vou pensar primeiro no teorema da energia mecânica. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O teorema da energia mecânica diz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Bom, vamos dar uma olhada nisso aqui. Aqui, ó, o trabalho da força resultante será a força resultante vezes a distância, que é igual a energia cinética final, que é a massa, velocidade ao quadrado sobre 2, menos a energia cinética inicial, que será a massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Bom, vamos relembrar que ele falou que parte do repouso. Se ele parte do repouso, a minha velocidade inicial é 0. Então, quando eu colocar 0 aqui, ó, 0 elevado ao quadrado é 0. Vezes a massa, continua sendo 0. Dividido por 2, continua 0. Então, isso aqui tudo é 0. Daqui, eu posso ver que é o seguinte, ó, que a força resultante vezes a distância vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Que é o que eu quero saber, essa velocidade aqui. Tranquilo? Então, pronto. Basta colocar força vezes distância, eu tenho aqui a massa, eu acho a velocidade. Tranquilo? Mas, vamos observar o seguinte, eu não tenho a força resultante, e eu vou ter que observar a força resultante aqui, no meu diagrama de corpo livre.
Analisando as relaçõezinhas aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui o seguinte. Ó, primeira coisa que eu analiso para ter a força resultante vai ser que eu não tenho movimento na vertical. Então, quer dizer que na vertical o que eu tenho aqui, ó, a normal mais a força F na direção Y tem que ser igual ao peso. Então, isso está acontecendo o quê? Na minha vertical. E na horizontal, o que eu vou ter? Na horizontal, eu vou ter aqui a força resultante vai ser igual a Fx menos a força de atrito. Pronto, então isso aqui é o que acontece na vertical, isso aqui é o que acontece na horizontal. Certo? Isso aqui eu já sei que dá zero, e isso vai ter que dar diferente zero, senão eu não tenho movimento. Beleza? A não ser que ele me falasse que eu teria uma velocidade constante, mas ele não citou isso. Então, o que nós temos que calcular aqui? O Fx e a força de atrito. Então, vamos lá. Calculando aqui o Fx e a força de atrito. O Fx é a minha componente de F na horizontal, que é isso aqui, ó. E você vai se lembrar aqui, ó, olhando para esse triângulo aqui, ó, olha o meu ângulo de inclinação. Esse aqui é o quê? Cateto adjacente, que é o quê? Cosseno. Então, ó, o Fx será o valor da força F multiplicado pelo cosseno de 37. Certo? Então, nesse caso aí eu tenho o F, que é 50, o cosseno de 37, que é 0,8, e esse produto aqui vai ser igual a 40 newtons. Certo? Vamos agora calcular a força de atrito. Bom, a minha força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal. Quanto que é a normal? Olha aqui a normal aqui, ó. A normal aqui não é igual ao peso. Por quê? Porque eu tenho uma parte da força que está inclinada que está ajudando a aliviar o que? O contato aqui. Então, olha só. A minha normal ali vai ser igual ao seguinte. Calculando aqui, então, a minha normal será igual a F Y menos, aliás, será igual ao peso menos o FY. O que eu fiz? Peguei esse FY, passei para o lado de cá e veio subtraindo. Então, aqui eu vou ter, ó, o peso é a massa, 5 vezes a gravidade, que é 10, menos o FY, que vai ser o quê? F, que é 50, vezes quem? Vezes o seno do ângulo, que aqui será 0,6. Portanto, a minha normal aqui vai ser igual a 50 menos, aqui vai dar